llegar listos para jugar para Colombia. Entonces, para mí, y lo más importante, es que en Colombia no hay convocatorias B, C, D o E, lo que quieren. En Colombia se llamaron 24 jugadores y los 24 jugadores están listos para jugar. Es verdad que siempre pasa que entra la lista de bloqueados, la lista que nosotros enviamos a los clubes y la lista final, algunas diferencias, algunas decisiones que tenemos que tomar, resultado de la forma deportiva, de las lesiones. Ahora, desafortunadamente para nosotros y para el mundo, para el fútbol, el tema de la salud con COVID, pero por eso yo tomé la decisión de anunciar solamente la convocatoria ayer y cuando lo hice, 24 jugadores están ahí, están listos para llegar y esta es la convocatoria A y nada a discutir. Profesor Carlos Queiroz, ¿cómo está? Buenas tardes, le habla Fabio Poveda de Blue Radio. Profe, se rumoró mucho el tema de Sebastián Villa. Villa fue una posibilidad, fue un jugador que estuvo en la mente del profesor Carlos Queiroz para ser convocado a la Selección Colombia para estos dos partidos. Y la otra, usted en los dos partidos anteriores tuvo a Juan Guillermo Cuadrado en un principio como una posibilidad para jugar como lateral derecho. Hoy llama ya a dos laterales derechos, pero sigue estando abierta esa posibilidad de Cuadrado como lateral derecho en la Selección Colombia. El criterio convocatoria de novembro, en la verdad cerramos más jugadores que normal, 42 creo jugadores que ha sido necesario cerrar, bloquear con los clubes, pero eso ha sido el trabajo de más de un año y medio con Selección de Colombia, donde nosotros analizamos, observamos jugadores y construimos una métrica de opciones para cada posición y por eso en octubre y ahora en noviembre Colombia no está nunca enfrentando situaciones de caos o crisis. Cuando uno está otro y están en la lista los jugadores que durante estos meses, este año y medio casi trabajando, jugadores que han sido analisados, observados, estudados en todos los detalles. Juan es una opción para todas las posiciones de Colombia, de la selección de Colombia. Antes de llegar, me recuerdo ver jugar Juan en la banda izquierda, de delantero izquierdo, en todas las posiciones. Pienso que la única posición que Juan no ha jugado es de arquero, pero estoy seguro si mañana necesitamos, también estará listo para hacer esa posición. Pero en este momento las opciones se quedaron claras después de desafortunadamente perdermos Arias y Stefan, dos jugadores que estaban en la lista, jugando también bien, Luis y Muñoz. Entonces son las decisiones naturales y con esas decisiones podemos mantener Juan más cerca de las posiciones que nos encanta, mediocampista, delantero, onde nosotros pensamos que puede aportar más positividad para la selección de Colombia. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, le habla Campo Elías Terán Jr. de Win Sports, estamos en este momento en directo a través de nuestro canal. Profe, usted se quedó aquí en nuestro país, no tuvo la posibilidad de salir, de volver, y le quisiera preguntar si tuvo la oportunidad de ver partidos de nuestra liga, de la Liga Betplay, de la Liga Colombiana. Bueno, como sabes... Si hay algún jugador que... Sí, si hay algún jugador de nuestra liga que le gustaría ver en la selección o que podría llegar en la selección, a la selección, o tienen siempre prioridad los jugadores que se encuentran en el extranjero. Como sabes, ahora los directores técnicos nacionales, los seleccionadores o entrenadores nacionales como
ustedes quieran llamar. Las cosas están cambiando en fútbol, cambiaron para nosotros, entrenadores, y también están cambiando para ustedes. Ustedes también tienen, seguro, visto muy pocos partidos en los estadios. Y agora nosotros, entrenadores da selección, já estamos jugando PlayStation também. Estamos convocando, nosso trabalho cambiou muito. Estamos chamando e convocando jogadores por videoconferências, por observações na televisão. Intentamos fazer o melhor que é possível com a situação da pandemia. Como ustedes também agora estão fazendo comentários e não estão vendo todos os partidos, só veem as peças que a televisão mostra, porque essa é a realidade que estamos vivendo todos. Então, os partidos locais têm restrições, como em Europa, como em Sudamérica. Tentei ver alguns partidos, pero inclusive tentei ver, me passou a tentar ver a semifinal e a final da Champions League. São partidos sempre muito importantes para um treinador, porque aí se passam coisas de estudo, é como uma universidade aberta. Quando estás vendo uma final de Champions League, é como um curso de treinadores. Pero me quedei a casa porque as restrições são totais. Os jogadores locais, para se poner claro e sem nenhuma dúvida esta situação, são observados com o mesmo rigor, os mesmos critérios, o mesmo profissionalismo, como hacemos com todos os jogadores da Europa, de Sudamérica ou de Norte-América. Todos, por igual. E os critérios são, para mim, muito claros. Para mim não há cristianos ou muçulmanos, não há negritos ou blancos, não há altos ou baixos, locais. Para mim, todos são colombianos. Aonde há um colombiano, Sudáfrica, China, Europa, todos são vistos com o mesmo respeito, a mesma consideração e a mesma porta aberta para terem uma oportunidade para chegarem na seleção. E isso é igual para todos. A mim me dá igual que estão jogando em Milionários, Santa Fé, Bogotá, Cali, ou estão jogando em Munique ou China, o que seja. A mim o que conta é a performance, a qualidade do jogador, a intensidade dos partidos, sua consistência, sua atitude. E se, ao final, quando comparamos os jogadores em diferentes níveis de intensidade de partidos, porque mesmo em Europa há partidos de nível 1, de nível 2, nível 3 para mim. Se jogas um partido Real Madrid-Barcelona, tem nível de intensidade para fazer a análise dos jogadores. Se jogas um partido Real Madrid-Alicante, tem outra intensidade. Então, há montão de critérios que sempre tomamos em consideração. E, ao final, com a ajuda de minha experiência de mais de 40 anos e com a ajuda de Deus, tento ser o mais honesto, justo, para cumprir com as obrigações que é chegarem aqui os melhores jogadores, que neste momento são os melhores jogadores, para defender os interesses e os sonhos de Colômbia. Profesor, buenas tardes. Pablo Romero del periódico El Tiempo. La pregunta que le tenemos es la siguiente. Un caso particular, Rafael Santos Borré, hoy, independientemente de su situación de COVID, si no se hubiese presentado, él estaba hoy en sus planes, en su cabeza, profe. Y si Rafael hubiera estado en esta ocasión en sus planes, ¿cuál era su posición? ¿El de Luis Suárez, el de Morelos, otro? ¿Cómo estaba la situación de Rafael antes del COVID en el radar de Carlos Queiroz? Mira, não vou abrir nenhuma exceção, como falei e expliquei. Se a Colômbia tem, por isso a convocatória saiu domingo, tem uma convocatória A, não tem. Esse jogador é um jogador muito interessante. Esse jogador que se chama Se é o melhor jogador do mundo, mas nunca ha ganado um partido.
o jogador se não existe para mim. Ou há jogadores ou não há jogadores. Então, é uma discussão estéril que não tem nenhum sentido. O mais importante é desejar a Borré, que lo consideramos muito, que se recupere muito rápido, porque desafortunadamente está com uma moléstia igual como nosso treinador de arqueiros. E o mais importante de falar de Borré neste momento é todos estarmos com os corações juntos para que Borré se recupere o mais rápido possível e possa volver ao campo. E queria falar também um tema porque me olvidei na pergunta anterior, porque perguntaram e eu me gusta de deixar as coisas sempre muito claras aqui comigo, como hablo sempre, não há juegos de máscaras nem nada debaixo da mesa. Confirmar que sim, com as informações que nós teníamos e compartimos com Boca Juniors, com a Federação da Argentina, com as personalidades que estão envolvidas diretamente em el caso de Villa, sim, tudo se encaminhava e Villa estava na lista, confirmo, de los 42 que estavam bloqueados. Depois, como tentei explicar e explico agora, se depois está listo para a convocatória ou não, é outra história. E neste momento, o partido da AER, penso que aí, sob o ponto de vista profissional e deportivo, que me toca a mim, a situação está clara. Se é o jogador da Colômbia, que é um jogador colombiano de muita qualidade, que nós convocamos ao princípio e gostamos muito, se está listo para jogar por Boca Juniors em Argentina e se joga bem, seguro que é um jogador que vai se quedar em nosso radar. Tudo o que está ao redor a mim não me preocupa nada, porque eu não sou Carrasco, não sou juiz do tribunal, isso, o que se habla, para mim, me dá igual. O que é importante é o seu rendimento dentro do campo, e se está listo para jogar por Boca Juniors, também tem que estar listo para jogar para a Colômbia, porque isso é um tema de los tribunales, e eu não sou, como disse, nem juiz, nem Carrasco de nada. E hablo assim com muita tranquilidade, porque eu, personalmente, há um par de anos atrás, na seleção portuguesa, vivi um tema muito duro também, que me acusaram de uma injustiça que se provou no tribunal, que era uma situação de injustiça, uma trampa que me han criado ao redor da minha personalidade, e eu sei muito bem o que sofri com a pressão da opinião pública e da prensa nesse tempo. Por isso eu estou em uma posição muito clara e bem posicionado para saber que na vida nós não temos o direito de condenar e julgar nadie sem que as entidades próprias lo façam. Ok. Ok. Sí. Profesor, muy buenas tardes. Lo saluda Guillermo Arango de RCN Radio. Profe, ayer vimos de figura a Edwin Cardona con Boca Juniors como enlace, como el mediocampista ofensivo detrás del 9. Con usted lo vimos unos metros más retrasado en Copa América, en Brasil. Con Peckerman lo vimos también un poco en ese rol de Boca del día de ayer, también como un extremo. Pero la pregunta es, ¿usted ve a Edwin Cardona como el enlace, como ese mediocampista ofensivo detrás del 9, o cómo lo ve usted y en qué posición? Eu penso que se queda claro que as maiores qualidades de James e de Edwin, jogadores que têm esse estilo de, como se chama em inglês, esse playmaker, de jogadores que são normalmente os jogadores que lhes gusta marcar o tempo, o ritmo, a direção do partido, são jogadores que têm que se quedar em posições para dirigir o jogo. Pero como falei
se eu tenho uma opinião, futebol é um jogo de opiniões, cada um tem a sua visão e eu tenho uma claridade em minha cabeça que meu trabalho é hacer el equipo ganar e nada mais. E depois as discussões para conceptos, filosofias de sistema. Como falei muitas vezes, para mim, o futebol moderno está mostrando critérios que são muito claros nos últimos anos, sua intensidade, velocidade, velocidade de decisões, de execuções, princípios muito simples, todos têm que trabalhar, todos têm que defender. Futebol moderno hoje, eu estou seguro que não sou somente eu que estou vendo em Colômbia futebol da Europa e do mundo, que nós queremos jogar e queremos estar aí nesse nível. Não há espaço, nem há oportunidade para nadie estar no campo sem trabalhar, sem pelear, sem defender, sem atacar. Então, todos os jogadores têm suas funções e suas responsabilidades. E depende muito do momento do partido, porque se é necessário que Falcão ou Duvan se posicione aí no momento do partido como defensor central, lo tem que fazer. E se depois Mina tem que chegar adelante com Davidson e fazer golos de cabeça, lo tem que fazer. Então, futebol moderno é futebol de processos, de organização, em que todos os jogadores têm uma função, claro, pero se têm que repartir em suas responsabilidades por todo o campo e não há privilégios para eu canto e tu bates, eu toco o piano e tu carregas o piano. Isso terminou há muito tempo no futebol. Profe, buenas tardes, los saluda Juan Felipe Cadavid, los saludamos en directo, estamos en el bar de Caracol Radio. Le hemos seguido a ustedes sus patrones muchas veces en las decisiones que toman para las eliminatorias, y generalmente 24 jugadores, pero entre ellos hay 4 arqueros, esta vez hay 9 defensas. ¿La razón puede pasar por el lado de lo de Davinson Sánchez y por el nacimiento de su hijo? Olha, me encanta mucho la pertenencia, la oportunidad de tu cuestión, porque me ayuda a explicar y dejar claro también un par de cosas. Como ustedes saben, y yo hablé desde el principio, uno de los trabajos más importantes que nosotros pensamos que tenemos que hacer y desarrollar en Colombia es un trabajo muy específico de desarrollo con los arqueros en Colombia. Entonces, siempre, cuando está nuestro entrenador de arqueros principal, siempre intentamos trazer 4 porteros arqueros para dar a oportunidade não somente ao treinador, mas também aos jogadores que estão aí para treinarem, desenvolverem, terem contato com o futebol de elite. Quando eu cheguei à Colômbia, me preocupei um pouco quando o número de internacionalizações que David Ospina tinha em suas espaldas era justa e montão, mas quando mirei o segundo arquero de Colômbia com 0 internacionalizações, isso me preocupou muito e disse, não há milagros em futebol, se amanhã por qualquer razão Ospina não pode estar, quem vai estar na seleção de Colômbia? E me tocou logo, curiosamente, se vocês se recordam, na gira de Japão, que Ospina não ha estado. Então, esse ha sido o dia que eu, com o corpo técnico, decidimos desenvolver um plano de desenvolvimento e de observação de arqueiros em Colômbia. Desafortunadamente, nesta convocatória, nosso principal treinador de arqueiros não pode estar presente por las razões que vocês conhecem neste momento. Então, como também por el tema de las lesiones e do tema del Covid, necessitávamos de mais jogador de campo e porque também se nos coloca não é um problema, é um tema para solucionar. Davidson
como é do conhecimento de todos, não é sido possível viajar como nós pensávamos com todos os jogadores hoje saindo de Madrid. É um tema familiar, sua prioridade, a decisão que ha tomado, sua prioridade é em este momento sua família e o tema que está em suas mãos, que é muito respeitoso. Então, entendemos que, como há a possibilidade de Davinson viajar miércoles, não está confirmado porque os voos hoje, como sabem, é tudo muito errático, pero há essa possibilidade. Decidi convocar um defensor mais, porque não sabemos se o voo vai passar, não sabemos se Sánchez pode chegar. Então, me pareceu lógico e tranquilo chamar 24 jogadores, 3 arqueiros que são os arqueiros principais neste momento da seleção. Sabemos que se passa algo, estamos sempre com soluções locais na casa, Chao está aí. Sabemos também na convocatória de 24 jogadores que há opções, como passou a convocatória passada, quando enfrentamos uma situação chamamos Fuentes. Sabemos quais são os jogadores do futebol local. Se passa algo na convocatória, sabemos quais são os jogadores que vamos chamar do futebol local também. ¿Le preocupa, si es que le preocupa alguna, y en la que va a hacer más énfasis de trabajo antes del partido con Uruguay? No, ahora la única atención, no es preocupación, atención que tenemos es preparar bien el equipo contra Uruguay. Y es bueno que empecemos a hablar del partido porque es lo más importante, un partido que yo considero crítica para nosotros, porque es un partido que jugamos contra, en Sudamérica, el segundo equipo de Sudamérica en el ranking de FIFA. Jugamos contra Uruguay, que tiene en sus espaldas 2 campeonatos do mundo, um país que com 3 milhões e tal de jogadores sempre tem aportado equipas e seleções fenomenais, um treinador com muita experiência, que conhece muito bem os jogadores, pero estamos a casa e aqui em nossa casa mandamos nós. E aqui em nossa casa teremos que ser nós com unidade, com coesão, com humildade, saber que vamos enfrentar uma equipa muito boa, com muita experiência, uma equipa que é uma das maiores seleções do mundo, e temos que estar com uma obsessão de querer cambiar, querer crescer, querer melhorar, porque essa é a única maneira que podemos nos acercar das maiores seleções do mundo. E isso é o que queremos fazer, estarmos muito bem preparados, com toda a humildade, sabendo que está por delante uma grande equipa, grandes jogadores, com um treinador que eu tenho um honor muito grande de jogar este partido, porque é uma das referências históricas de los treinadores de todo o mundo, depois de ter jogado com Rinus Michel, Happel, Ferguson, todos esses, ter a oportunidade de estar em el campo com o Sr. Tavares, para mim é um honor muito grande, pero isso não significa que não vamos chegar aí com todas as ganas e toda a ilusão de querer sacar os 3 pontos e seguir adelante em nossos sonhos para a qualificação de Qatar. Profe, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que no es un secreto que ahora llegan 2 jugadores nuevos para el sector derecho, como laterales derechos. Es el caso de Luis Manuel Orejuela, que ya tiene algunos partidos con selección, ninguno oficial, y Daniel Muñoz, que al fin pudo llegar. ¿Le preocupa a usted que tengan tan poco rodaje con la selección para llegar ante un rival tan importante como es Uruguay? ¿Y de qué dependerá la elección de uno u otro para hacerse en el 11 titular? Gracias.
Bueno, podemos falar de Luís, podemos falar de Munhoz, podemos falar também de Luís Soares, que estamos observando desde o ano passado. Uma palavra em pensando com Luís, para que todos lo saibam, porque nós é que temos a obrigação de saber e conhecer todos os detalhes. Esta é também a oportunidade de Colômbia dizer a Luís onde é seu lugar, porque, como sabem, alguns sabem, Luís tem duas opções, jogar por Colômbia ou Espanha, e nós começamos a trabalhar com Luís quase um ano atrás, falando com ele, dando toda a motivação, ele dizendo que sua seleção, e ele desde o primeiro momento, o primeiro dia, seu sonho era jogar por Colômbia. Então, esta é a oportunidade de dizer a Colômbia, dizer a Luís Soares que esta é a sua seleção, este é o país que ele quer representar, que ele quer jogar e que nós lo queremos muito também. Daniel, que saiu à Europa com o sonho, e falamos também muito, tentei ajudar muito Daniel com o sonho de sair à Europa para um dia chegar à seleção, e esta é a sua oportunidade. Está bem, não vem aqui porque tem uns jogos bonitos, não, porque em Bélgica trabalhou muito bem, está jogando muito bem em Genk, está sendo uma posição um pouquinho diferente da outra que hacía quando estava jogando em Nacional, pero tem aportado exibições que me dão muita confiança. Luís é um caso que eu penso confirmado, jogando em Grêmio, e ha jogado 2 partidos fantásticos, 3 penso, por Colômbia, jogado muito bem. Claro, este é o mesmo como Camilo, como Arboleda, como Álvaro. Se me perguntas a mim, e eu, Carlos Queiroz, preferia chegar à seleção da Colômbia e ter Daniel Munhoz com 30 internacionalizações, ter Luís com 20 internacionalizações, ter Camilo com 20 internacionalizações, claro, porque esse é o trabalho que nós temos que fazer para o futuro da seleção da Colômbia. Pero eu não estou aqui para llorar, eu estou aqui para cumprir com as obrigações, que é ganhar partidos, qualificar Colômbia para Qatar e, ao mesmo tempo, preparar jogadores para o futuro da Colômbia, sem chorar, sem lamentações, sem lástimas, como passou esta convocatória. Ha sido muito difícil, companheiros da imprensa colombiana deportiva. A situação não está fácil aí fora, sin embargo, nós tivemos a oportunidade de tomar decisões sem perturbações do público, sem perturbações da imprensa, sem especulações. Isso me parece o mais importante, e com toda a tranquilidade chegamos às decisões que estão aí hoje, com 24 jogadores, que eu tenho toda a confiança e que chegam aqui sabendo que são opção A, não são opção B. Chegam à seleção da Colômbia sabendo que nós preparamos decisões com base na confiança que eu tenho em las exibições e performances que podem ser por Colômbia. Profesor Carlos Queiroz. Bueno, okay. Sim? ¿Sigo o no? Sigo. Uno de cada vez. Profe Carlos Queiroz, un abrazo muy grande. Estamos en revistasemana.com, acabamos de despedir la transmisión, pero de todas maneras vamos en simultánea. Yo le quería preguntar por James Rodríguez. Cuando él vino en estas primeras fechas eliminatorias, llegó en un nivel muy bueno en el Everton de Inglaterra. Desafortunadamente en estos últimos partidos sufrió un problema de un golpe en sus testículos, pues también ha tenido que cuidarlo un poquito Carlo Ancelotti. ¿Eso a usted le preocupa para lo que se viene con estos dos rivales, Uruguay y Ecuador? Y le quiero hacer una muy corta, ciñéndome un poco a lo que le preguntaba nuestro compañero Campo Elías, y es el tema de Duván Vergara. ¿Usted lo ha tenido en el radar de la Selección Colombia? Porque ha sido tema de discusión, por supuesto, para nosotros aquí en el país. Gracias. Empezando com o tema James, mira, a mim não me gusta falar da palavra
preocupa, isso faz parte do meu trabalho. Eu não estou aqui para mostrar preocupações, eu estou aqui para mostrar a los hinchas e à prensa colombiana soluções. Então, James tem uma situação muito específica, que estamos em contacto com ele e com seu preparador e com Everton, e então a decisão é trabalho de qualidade e tentar, neste tempo que temos a oportunidade de trabalhar com ele, desenvolver e lo apresentar lo melhor possível. Claro que essa é a realidade. Era melhor que não se machucasse em los partidos, claro, melhor, que estava com mais partidos, mais treinamentos, pero soluções são falar e estarmos bem atentos a todos os detalhes com o corpo médico e a ser decisões boas para ele e para o equipo. Não somente porque muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que é o tema principal de Colômbia. O tema principal de Colômbia é a qualificação e ter um equipo com jogadores que estão bem para aportarem os resultados. Uma coisa é em futebol, uma coisa é estar listo para jogar, uma coisa é ter vontade de jogar, desejo de jogar, outra coisa é estar bem preparado para jogar. E aí entram os treinadores. É isso que nós vamos fazer quando James chegar, como outros. Há outras situações também um pouquinho sensíveis na convocatória. Uns têm que recuperar mais fisicamente, outros tecnicamente, outros mentalmente também, porque há um par de jogadores que não estão jogando tanto. Então, isso não é uma preocupação, isso é trabalho e são soluções que nós vamos tentar desenvolver para que todos não somente estejam listos, para que todos estejam bem preparados e possam aportar as exibições que nós queremos. Penso que sobre os jogadores locais e sobre o nome que falaste, claro que te podia passar uma lista de jogadores que estão em nosso radar de observações e jogadores que têm um potencial para chegar à equipa nacional de Colômbia. Mas neste momento eu penso que o importante é focar em Uruguai, focar no partido e focar em los 24 jogadores que estão aqui. E como falei antes, sabemos neste momento que se passa algo na lista de 24, em cada uma das posições, como passou em outubro, nos passou um problema com o jogador e pegamos Fuentes com toda a tranquilidade e Fuentes ha estado muito bem e é um jogador que está em radar também, como é o jogador que falaste e outros, há outros também. Por exemplo, centrais e delanteros. Uma coisa, eu penso que se quedou uma coisa clara com esta convocatória, é que nós estamos desenvolvendo um trabalho que passe o que passe, não há caos nem há pânico. Então, isso nos dá tranquilidade para que os jogadores sintam que têm todas as condições para trabalhar bem, estarem focados em el partido e em ganhar. Esse é solamente o seu problema. Nós hoje temos uma organização técnica ao redor da seleção, que os jogadores, quando chegam a Barranquilla, só têm que fazer uma coisa, estar focados em el partido e ganhar. Nada mais. Todos os problemas estão resolvidos e eles sabem que eu tenho total confiança em suas capacidades e estou seguro que vão aportar a motivação e as ganas que necessitamos para ganhar a Uruguai. Buenas tardes, profesor, para usted y para todos.
Rafael Castillo del periódico El Heraldo de Barranquilla. ¿Qué opina del nivel de juego de la Liga Colombiana? Se habla de que está faltando intensidad a los clubes. ¿Y cómo analiza la pálida presentación de los equipos en los torneos internacionales? Gracias. Eu me gostaria guardar a resposta de perguntas como aquela, com todo respeito da pergunta que tu disseste para mim, pero me gostaria guardar esse tipo de opiniões para outras circunstâncias, outros momentos. Não tenho nenhum problema em falar. Eu passei toda a minha vida trabalhando em diferentes partes do mundo, em Ásia, em África, em Europa. Há uma coisa que não há dúvidas para nadie. O problema não é falar do nível de futebol colombiano ou o nível de futebol em Arábia Saudita ou China. O problema é saber que há um par de equipos e um par de futebol que está adiante de todos, que está melhor que todos. Se falamos de campeões do mundo, nós vamos quedar claro. Campeões do mundo, estamos falando do Brasil, estamos falando da Alemanha, estamos falando do Uruguai, estamos falando, que seja, França. Colômbia não ser campeão do mundo não é por si só uma moléstia. A moléstia é nós não trabalharmos com a ambição de querer ser campeão do mundo. Essa é uma moléstia. É porque quem não o faz é porque está acomodado. Então, não falar do futebol colombiano, sua intensidade, há que ter a humildade, e porque a humildade é o que nos dá espaço e oportunidade de cambiar, de melhorar, de crescer. Há que mirar Liverpool, mirar as ligas da Europa e pensar o que temos que fazer para chegar a esse nível. Esse é o reto da vida. O reto da vida não é dizer isto está mal, aquilo está mal, isto não está bem. Não, a mim não, isso não é a minha filosofia de vida. Eu não estou mirando arriba com inveja ou com o sentido de criticar onde estou. Eu estou na vida sempre tentando chegar melhor e crescer. Então, se o futebol colombiano tem resultados em Conmebol, em Copa Libertadores, que estão claros, que estão todos estão mirando, o importante é cada ano mirar o que nos falta para ser melhor, o que temos que fazer. Temos que melhorar as infraestruturas, temos que melhorar a qualidade do treinamento, temos que melhorar a intensidade do jogo, temos que melhorar. Esse é o caminho que nos dá prazer em la vida desarrollar. Buenas tardes, profesor Queiroz. Le habla Sara Castro del diario AS. Voy a volver un poco sobre su respuesta sobre Sebastián Villa. A partir de lo que escuché, entiendo que para usted una institución como la Federación Colombiana de Fútbol y la Selección Colombia no necesita de un protocolo para el manejo de casos de violencia de género, sobre todo en un caso como este en el que el jugador afronta un caso penal al respecto. ¿No necesita la selección ser ejemplo de cara a estas problemáticas sociales tan complejas? Essa pergunta que haces é outra pergunta. Não é o caso que estamos trabalhando e estamos tentando solucionar. Isso é tema que estou seguro que as autoridades civis, sociais, políticas colombianas lo têm em muita consideração e muita preocupação, não somente em Colômbia, em todo o mundo. E eu, como cidadão, faço parte, quando pongo meus votos, pongo minha opinião, faço parte de uma sociedade que tenho que respeitar aquilo que as instituições têm que fazer. Eu não sou uma instituição, eu sou o selecionador nacional de Colômbia e há um jogador que está jogando em Argentina por seu clube
y es colombiano y el trabajo que me pagan para hacer es decidir si él tiene calidad para llegar a la selección de Colombia o no. Yo estoy seguro, porque yo confío, estoy muy confiante en las instituciones, porque lo que se habla es lo que se habla, o lo que se especula es lo que se especula. Y hoy, con los social medias que existen, como sabes, se puede decir todo y hablar todo en total impunidad. Pero yo no soy una institución, yo soy el director técnico de Colombia y me pagan para decidir si un jugador tiene calidad y se merece estar en la selección de Colombia y si la selección de Colombia necesita de ese jugador. Se llama Vila, Antonio, Manuel, Muriel, lo que sea. El trabajo de los tribunales, de las instituciones, eso, los médicos, yo los dejo para ellos hacerem y cuando toman decisiones yo las respeto mucho, o en absoluto. Hasta que las instituciones tomen una decisión y que me parece, si en Argentina, si en Boca Juniors el jugador está jugando, eso no es de mi competencia, de mi trabajo, criticar o opinar porque está jugando o no está jugando. A mí no es la obligación que tengo, a no ser, como hablé, como ciudadano, respetar todas las instituciones, confiar que las instituciones hacen su trabajo, como yo y la Federación de Fútbol tienen que hacer, y el momento que es hecha una decisión, seguramente aquí estaremos para tomarmos también nuestras decisiones. Hola, profesor Carlos Queiroz, buena tarde, de igual manera para todos los colegas también. Y hablo George de la Hoz de ESPN, y la pregunta va más enfocada a lo que es el horario del conjunto uruguayo. Si le agrada el jugar a las 3:30 de la tarde en Barranquilla, en donde hoy sabemos que este tema del horario a las 3:30 es de discusión, teniendo en cuenta de que ya no solo afecta a las selecciones que vienen a jugar de visitantes, sino a los mismos jugadores de Colombia, que en su mayoría vienen de jugar en Europa. No sei, isso é um tema, se me perguntar se me agrada jogar em Bolívia a 2.500 metros de altitude, também não me agrada, porque essa é a realidade e as condições de cada país. E nós, de acordo com o regulamento, estamos a casa e de acordo com nossos interesses decidimos o horário do partido de acordo com aquilo que pensamos que é o melhor para a Colômbia. Como seguro, quando chegarmos a Uruguai, eles vão tomar uma decisão de jogar por la noche. Mira, agora Chile tomou a decisão de jogar às 9:30, para mim nos tocou mal, porque nós queríamos sair mais temprano para chegarmos a casa mais temprano, mas há que respeitar. Isso não é um tema nem para discutir, é uma decisão que a Federação da Colômbia, seu corpo técnico e seus dirigentes entendem que é a hora que defende melhor os interesses técnicos, comerciais, deportivos de Colômbia e tomamos as decisões. Depois, se está errado ou mal, está bem, esse é outro tema. Agora, não pode ser o Uruguai que nos vai questionar o horário do partido, porque nós, quando vamos a Bolívia, também não discutimos a altitude. Mister Carlos Manuel Brito Leal, hola, buena tarde, ¿qué tal? Jaime Dinas de Dinas Sport. Quiero ser puntual. Muy bien. ¿Usted espera a la Uruguay que le ganó en condición de local a Chile o a la Uruguay que sucumbió en territorio ecuatoriano, en Quito, ya mirando la parte futbolística del partido del viernes? Mira, es una pregunta también muy del fútbol de hoy. Já não sei se é fútbol de... Escutei colombiano que habla muito na televisão, que habla de causalidades e casualidades. Isso me pareceu muito interessante porque o futebol de hoje me parece mais futebol de casualidades do que causalidades. Então,
Tienes razão, é que há, para mim, como treinador, depois de muitos anos, futebol está aí quase como um circo romano e os resultados são muito estranhos. Uma equipa como o Liverpool que toma 5, 6 golos, depois City, depois ganha 8-3, de manhã perde 4, Real Madrid ganha de Barcelona, perde 4 de Valência. E es como estou falando, este é um novo mundo e a equipa que nós vimos de Uruguai contra Chile não é a mesma equipa que jogou contra Equador. Sabemos que há também um problema de altitude, mas os resultados estão muito raros, muito estranhos, muito surpreendentes. Então, eu tenho falado muito com os jogadores para nós criarmos uma equipa muito forte no campo, porque estamos vivendo um momento de equilíbrios instáveis em futebol. Nos passou com Chile, um ponto que nós temos que melhorar. É que há que ser mais forte em controle de algumas situações de instabilidade que se passam dentro e fora do campo neste momento. E o exemplo mais concreto, mirem lá a convocatória, é muito claro para todas as pessoas, lesões, tentamos controlar, treinamentos, recuperações, mas hoje há uma situação nova que está fora do nosso controle, Covid, e partidos com um espaço de recuperação muito curto. Todos os jogadores da seleção de Colômbia vêm, e do Uruguai, seguro, e de Argentina, vêm de partidos de Champions League sem nenhuma semana de intervalo de recuperação. Isto nos aporta a necessidade de soluções novas. Que quero dizer ao final de tua pergunta? Que Uruguai vamos enfrentar? Seguro uma grandíssima equipa, belíssimos, fantásticos jogadores. Mas o mais importante é que Colômbia vai sair no campo. Esse é o mais importante, o mais crítico para nós. Pase o que pase, estarmos em controle, estamos em nossa casa, jogar bem o futebol. E esta é uma qualificação para a Copa do Mundo. Uma qualificação para a Copa do Mundo, senhores, não se hace em el palco de la ópera. Não é ópera. É uma trajetória para se pelear e ganhar pontos, somar pontos a cada partido. E depois, ao final, vamos todos à la ópera celebrar. Pero durante estes partidos, me perdone, pero el equipo tiene que defender bien, atacar bien, con mucha consistencia. Y cuando hablo de consistencia jugamos en Chile, Colombia hace 2 golos. Quando hacemos 2 golos num partido, normalmente temos que ganhar. E principalmente quando hacemos 2 golos fora. Que é passado para não ganharmos um partido em Chile. Esse é o trabalho que vamos fazer agora, a partir de manhã, quando chegarem os jogadores, para nós sermos consistentes e a equipa saber que quando hacemos 2 golos, os 3 pontos têm que se quedar em el bolsillo de Colômbia.